Essa história inacreditável aconteceu em 2003, quando 3 unidades do Corpo de Bombeiros de Nova York tiveram que abandonar seus quartéis às pressas. E o motivo não foi incêndio, terremoto ou vazamento de gás. Foram ratos. Número 1. A invasão que paralisou os bombeiros. Tudo começou de forma silenciosa. Aos poucos, centenas de ratos, alguns tão grandes quanto gatos pequenos, tomaram conta das paredes, forros e dutos de ventilação do prédio. A infestação cresceu a ponto de se tornar impossível trabalhar lá dentro. Durante quase um ano, os bombeiros tentaram de tudo para conter a praga. Usaram armadilhas, venenos e até chamaram uma empresa particular especializada em controle de pragas. Mesmo assim, o número de ratos parecia só aumentar. Em uma única noite, mais de uma dúzia era capturada, mas mesmo retirando tantos, a população nunca diminuía o bastante. Quando a situação se tornou insustentável, os bombeiros foram obrigados a deixar o local para que fosse feita uma limpeza completa. Só então, após a evacuação total, os roedores desapareceram. Curiosamente, ninguém conseguiu identificar a origem exata da infestação. Número 2. De onde vieram esses ratos? Entre as teorias mais comentadas, os funcionários acreditavam que os ratos poderiam ter vindo das estações de metrô E e F, que ficavam logo abaixo do prédio, ou talvez do canteiro de obras na Queens Boulevard, a cerca de 6 quarteirões dali. Mas o mais importante não era descobrir de onde vieram, e sim o que essa história representava. Um retrato claro de como Nova York vive em constante guerra contra os ratos, e parece estar perdendo. Na cidade, os roedores estão por toda parte, e simplesmente não há um jeito definitivo de se livrar deles. Número 3. Uma cidade sitiada. É até irônico. O problema dos ratos em Nova York é tão famoso que já virou assunto até fora dos Estados Unidos. Há quem os considere um símbolo cultural da cidade. Um símbolo nada agradável, diga-se de passagem. Em 2014, o canal Animal Planet declarou Nova York a pior cidade do mundo em infestação de ratos. E isso não era exagero. Pesquisas mostraram que, comparada a outras grandes metrópoles americanas, Nova York oferece as condições perfeitas para os roedores prosperarem. Estrutura urbana antiga, muito lixo, clima favorável e moradias velhas. Tudo isso transforma a cidade num verdadeiro paraíso para ratos. Número 4. Por que Nova York é o paraíso dos ratos? O primeiro motivo é simples: comida. Um rato precisa de apenas cerca de 30 gramas de alimento e água por dia, e isso é fácil de encontrar, seja em cozinhas, lixeiras, canos de esgoto ou até em obras. Além disso, há abrigo de sobra, paredes, porões e bueiros. O que mais poderiam querer? Eles até convivem com as pessoas, mas quem realmente tem um problema são os humanos. Os ratos vivem entre as paredes dos apartamentos, roem fios de carros, às vezes provocando incêndios, e andam pelas calçadas à noite como se fossem donos do lugar. É comum os moradores desviarem o caminho para deixar um rato passar, não por respeito, mas por medo. Os ratos nova-iorquinos são grandes, agressivos e agem como se a cidade fosse deles. Andam pelos trilhos do metrô e até passeiam pelo Central Park com uma confiança assustadora. E convenhamos, quem vai querer discutir com eles? Número 5. Um inimigo inteligente e em crescimento. Esses roedores são inteligentes e se adaptam rápido. Aprendem a evitar armadilhas, iscas e qualquer tentativa de captura. A cada ano, o problema fica pior. Por muito tempo, ninguém sabia ao certo quantos ratos existiam em Nova York. A lenda urbana dizia que havia 5 ratos para cada pessoa. Algo praticamente impossível de contar. Mas em 2014, um estatístico chamado Jonathan Arbach fez uma estimativa baseada em registros do Serviço 311 de 2010 e 2011 e chegou ao número de cerca de 2 milhões de ratos. Esse número parecia plausível, até que um estudo de 2023 revelou algo ainda mais assustador. Hoje, há aproximadamente 3 milhões de ratos vivendo na cidade, quase 1/3 da população humana. Em apenas 10 anos, o número cresceu 50%. E o problema não é só a quantidade. Esses animais carregam patógenos capazes de causar diarreia, vômitos e febre em pessoas, especialmente em crianças com imunidade mais baixa. Além disso, costumam estar infestados de pulgas, piolhos e carrapatos, que transmitem doenças graves como tifo, febre maculosa e até peste bubônica.
Número 6. Ratos, doenças e prejuízos bilionários. É verdade que hoje temos antibióticos, mas ninguém quer pegar peste bubônica, certo? Mesmo sem considerar isso, os ratos ainda transmitem leptospirose, e em 2023, Nova York registrou um recorde de 24 casos. Esses animais contaminam alimentos, destroem estruturas e tornam a vida na cidade muito menos agradável. Além disso, causam prejuízos econômicos enormes. Estima-se que os danos cheguem a 27 bilhões de dólares por ano. E o problema não se limita a Nova York. Los Angeles e Chicago, por exemplo, ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, no ranking das cidades mais infestadas dos Estados Unidos. Na verdade, populações urbanas de ratos estão crescendo em todo o mundo, de Seattle a Buenos Aires, com um aumento estimado entre 15% e 20% nos últimos 10 anos. Número 7. Quando os ratos causam apagões. Os ratos não se limitam a destruir prédios e espalhar doenças. Eles também podem apagar uma cidade inteira. Em 2019, o jornal Texarkana Gazette noticiou que um blackout na rodovia interestadual I-30, no estado do Arkansas, foi causado por ratos que simplesmente mastigaram a fiação elétrica de um cruzamento na cidade de Texarkana. Esses roedores se infiltraram por toda a rede subterrânea de cabos que passava pelo canteiro central da via. O resultado? Diversos postes de iluminação apagaram de uma hora para outra, enquanto outros piscavam sem parar. Para resolver o problema, a prefeitura contratou uma empresa especializada, mas os especialistas foram claros. Não existe garantia de que os ratos não voltarão. Eles não se assustam facilmente, e quando decidem invadir, não há barreira simples que os detenha. Número 8. As duas únicas opções. A verdade é que essa luta não é nova. Já em 1944, um exterminador disse ao lendário repórter Joseph Mitchell, do The New Yorker: "Se você tiver alguns ratos em casa, só há duas opções: esperar que morram ou queimar a casa e começar tudo de novo." Décadas se passaram desde então, mas a humanidade ainda não aprendeu a se livrar deles. As próprias autoridades de Nova York já admitem que não é possível eliminar 3 milhões de ratos de uma vez. O que resta é tentar manter a população sob controle para que não se multipliquem ainda mais. E sim, já houve tentativas drásticas. Uma delas envolvia o uso de monóxido de carbono, bombeado diretamente nos buracos onde os ratos viviam. O resultado? Nenhum. Outra ideia foi utilizar cães treinados para caçá-los pelas ruas, também sem sucesso. A maioria dos nova-iorquinos sonha em ver a cidade livre desses roedores, mas poucos acreditam que isso vá acontecer um dia. Número 9. O plano felino. Mas e se a solução estivesse na natureza? Em alguns lugares do mundo, as pessoas tentaram resolver infestações com a ajuda de outros animais, especialmente gatos. E há um caso histórico que ilustra bem como isso pode dar certo. E errado. Na ilha de Bornéu, entre 1952 e 1955, o governo local usou inseticidas para combater os mosquitos transmissores da malária. De fato, os mosquitos sumiram, mas o produto químico era tão tóxico que matou também quase todos os gatos da ilha. Sem predadores, a população de ratos explodiu. As cidades ficaram infestadas, os estoques de alimentos começaram a sumir e as plantações de arroz foram devastadas, especialmente nas comunidades de Bário. Com a ameaça de doenças como peste e tifo aumentando, uma medida desesperada foi tomada. Em março de 1960, um avião da Força Aérea Real sobrevoou a ilha e lançou cestos contendo gatos vivos presos a pequenos paraquedas. O pouso foi tranquilo, e cerca de 20 gatos foram soltos imediatamente para cumprir sua missão. Pouco tempo depois, a situação melhorou. Os moradores enviaram uma mensagem simples, mas eficaz: "Obrigado pelos gatos. Não temos mais problemas com ratos nem camundongos." Número 10. Quando os gatos viram o problema. No entanto, o caso de Bornéu não é o único exemplo, e nem sempre o desfecho é positivo. Um exemplo oposto aconteceu na ilha de Astola, a maior do Paquistão, localizada ao norte do Mar Arábico. Na década de 1970, pescadores locais soltaram alguns gatos no local para controlar a população de ratos que devorava ovos de aves marinhas e danificava redes de pesca. A ideia parecia boa, mas logo se transformou num desastre ecológico.
A ilha de Astola é um santuário natural, lar de uma biodiversidade rara. Lá vivem aves marinhas, tartarugas verdes e tartarugas de pente, além da víbora de escamas de Astola, uma subespécie de cobra venenosa exclusiva da região. O ambiente isolado sempre manteve o equilíbrio, até a chegada dos gatos. Esses predadores noturnos logo descobriram que a ilha oferecia um verdadeiro banquete. Aves, ovos, répteis, tartarugas e até pequenos mamíferos. Rapidamente, os gatos passaram a atacar não apenas ratos, mas tudo o que se movia. Algumas espécies conseguiram resistir, mas outras desapareceram completamente. Em pouco tempo, o equilíbrio ecológico foi destruído. Número 11. A Guerra dos Gatos na Austrália. Se você quer entender como o excesso de gatos pode sair do controle, basta olhar para a Austrália. Lá, gatos selvagens, descendentes dos domésticos trazidos por colonos europeus no século XVIII, se tornaram uma das maiores ameaças à biodiversidade do país. Hoje, eles são considerados predadores de topo, ou seja, estão no mesmo nível que grandes carnívoros em termos de impacto ambiental. A Austrália trava há anos uma verdadeira guerra contra eles. Estima-se que existam entre 2,1 e 6,3 milhões de gatos selvagens vivendo em ambientes naturais. Esses animais caçam em média 5 milhões de presas por dia, incluindo mamíferos, aves, répteis e até anfíbios. Estudos feitos nos anos 2010 mostraram que cada gato selvagem mata cerca de 740 animais por ano. Já foram registradas cenas de gatos arrastando um pademelon de 5 quilos, um tipo de pequeno canguru, ou até mesmo cobras-tigre. O impacto foi devastador. 27 espécies de mamíferos australianos já foram extintas devido à ação dos gatos. E não é só isso. Eles também transmitem parasitas perigosos, como o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Essa doença é prejudicial para ovelhas, gestantes, e representa um prejuízo estimado de mais de 6 bilhões de dólares australianos por ano para a agricultura e a saúde pública. Segundo o Ciro, os gatos são oficialmente o invasor mais caro do país e o quarto maior risco ambiental geral. Número 12. Caçadores imbatíveis e incontroláveis. Os gatos selvagens são incrivelmente adaptáveis. Conseguem sobreviver até mesmo em desertos áridos, cavando buracos e caçando pequenos marsupiais. Além disso, atrapalham programas de reintrodução de espécies ameaçadas, simplesmente porque matam os animais antes que consigam se reproduzir. Ou seja, o gato, esse companheiro doméstico aparentemente inofensivo, pode se transformar em uma força destrutiva para o meio ambiente. E, ironicamente, estudos recentes mostraram que, mesmo em Nova York, os gatos não são eficazes contra ratos. Pesquisadores observaram colônias de gatos e ratos convivendo em um centro de reciclagem no Brooklyn durante 3 meses. Foram registradas 306 interações em vídeo. Em apenas 2 delas, os gatos realmente atacaram os ratos, e só 2 roedores morreram. Mesmo quando os ratos corriam em campo aberto, os felinos não se mostravam interessados. Quando tentavam caçar, pareciam mais estar brincando do que atacando. Número 13. O mistério dos gatos que não caçam. Mas então, o que está acontecendo? Gatos não deveriam caçar ratos por instinto? Pesquisadores decidiram investigar isso mais a fundo. Um estudo realizado na Nova Zelândia analisou as fezes de 229 gatos e descobriu que quase todos haviam se alimentado de ratos. Mais do que isso, os gatos pareciam até preferir ratos a aves, mesmo existindo muitas aves disponíveis. Porém, há um detalhe importante. Os ratos da Nova Zelândia pesavam, em média, cerca de 140 gramas, enquanto os de Nova York eram mais que o dobro desse peso. E é aí que está o problema. Ratos grandes são perigosos e exigem mais esforço para serem caçados. Em outras palavras, os gatos nova-iorquinos não querem se arriscar enfrentando presas tão grandes e agressivas. Os ratos também são muito espertos. Quando percebem o perigo, se escondem rapidamente e com eficiência. O resultado é que, mesmo sendo conhecidos como matadores de roedores, os gatos simplesmente não dão conta das populações de ratos urbanos, porque ratos não são camundongos. Os ratos marrons, a espécie dominante em Nova York, costumam pesar cerca de 330 gramas, 10 vezes mais do que um camundongo comum. Se o gato tiver de escolher entre um rato gigante, um passarinho de 15 gramas ou um camundongo de 30, ele quase sempre escolherá a presa mais leve. E quem pode culpá-lo? Número 14. A ascensão dos ratos marrons.
Outro fator que pesa nessa história é a mudança de espécies ao longo das décadas. Em 1944, os ratos marrons ainda dividiam território com os ratos pretos, mas com o passar dos anos, os marrons, maiores, mais fortes e mais agressivos, dominaram completamente a cidade. Esses ratos não apenas competiram pelos recursos, como também atacaram e mataram ratos de outras espécies. Por volta de 2014, o rato marrom já era o soberano absoluto de Nova York, e o tamanho e a agressividade dele só reforçaram a inutilidade dos gatos como predadores naturais. Número 15. As colônias de gatos de rua. Alguém poderia argumentar, mas talvez existam poucos gatos nas ruas de Nova York. Só que isso não é verdade. Estima-se que haja até 500.000 de gatos vivendo nas ruas e becos da cidade, embora ninguém saiba o número exato. O curioso é que o aumento dessas colônias tem uma relação direta com a pandemia de Covid-19. Durante o isolamento, muitas pessoas adotaram gatos, mas com o tempo, o custo de manter um animal ficou alto demais. Com medo de vê-los sacrificados em abrigos, alguns donos simplesmente decidiram soltá-los nas ruas, acreditando que assim teriam mais chances de sobreviver. O resultado foi um aumento explosivo da população de gatos de rua. Para quem mora em arranha-céus de Manhattan, o problema pode até passar despercebido, mas em bairros de baixa renda a situação é bem diferente. Nessas regiões, cheias de vielas, porões, terrenos baldios, carros abandonados e prédios em ruínas, os gatos encontram abrigo de sobra para viver e se reproduzir. Número 16. O perigo de soltar mais gatos. Agora imagine se as autoridades decidissem que a solução para os ratos seria simplesmente soltar ainda mais gatos nas ruas, sem nenhum planejamento. No começo, poderia até parecer que a população de ratos diminuiu, mas isso seria apenas uma ilusão. Os ratos, mais cautelosos, apenas se esconderiam por um tempo. Estudos já mostraram que os gatos tendem a ignorar ratos grandes, então a redução seria temporária. Enquanto isso, haveria um aumento drástico na competição entre os próprios gatos por comida, o que causaria sofrimento, doenças e mortes entre eles. Para sobreviver, muitos gatos acabariam deixando a cidade e migrando para áreas suburbanas ou até regiões naturais, onde encontrariam novas presas. E aí começaria outro problema, o impacto ecológico. Número 17. Quando o caçador vira ameaça. Pesquisadores alertam que gatos preferem presas pequenas e indefesas, como pássaros e outros animais locais de pequeno porte. Isso significa que, se houver gatos demais, várias espécies urbanas de aves e pequenos mamíferos podem ser levadas à extinção, exatamente o que aconteceu na Austrália. E mesmo que houvesse predadores naturais para equilibrar a população de gatos, como raposas ou coiotes, isso não resolveria o problema. Esses predadores não caçam gatos o bastante para controlar o crescimento populacional. O mesmo cenário, segundo os especialistas, ocorreria nos Estados Unidos. Com o tempo, os gatos se espalhariam novamente, os ratos voltariam a aparecer, e o ciclo recomeçaria. A diferença é que dessa vez, a fauna local, especialmente as aves, sofreria as consequências, e isso traria um novo desequilíbrio ecológico. Aumento de insetos e carrapatos que antes eram controlados por essas aves. No fim, todos sairiam perdendo. Os gatos, os ratos, o meio ambiente e até os contribuintes que teriam de arcar com os custos de programas mal planejados. Número 18. Quando os gatos funcionam de verdade. Apesar de tudo, existe uma situação em que gatos podem realmente ajudar, quando são introduzidos depois que a população de ratos foi drasticamente reduzida. Nesse cenário, com poucos roedores e de tamanho menor, os gatos conseguem controlar a situação e evitar um novo surto. Um bom exemplo vem de Washington, D.C., onde funciona um projeto chamado Blue Collar Cats. O programa captura gatos selvagens, esteriliza, vacina e depois os devolve às ruas. Esses gatos nunca foram de ninguém, já nasceram selvagens, e a ideia é que passem a viver em áreas específicas da cidade, principalmente em estabelecimentos comerciais e galpões. Após a esterilização, eles passam cerca de 3 semanas em um cercado fechado, sendo alimentados para se acostumarem ao local. Depois, são soltos e contratados para proteger o espaço de roedores. Em troca, os donos dos imóveis oferecem abrigo e comida. E o interessante é que o programa não promete milagres. O próprio site oficial diz: talvez você encontre restos de roedores de vez em quando,
mas na maioria das vezes, apenas a presença do gato será suficiente para afastar os ratos. Ou seja, o objetivo não é matar, e sim intimidar. A simples presença dos gatos faz os ratos procurarem outros locais. Claro que isso não resolve o problema da cidade inteira. Apenas transfere os ratos de um ponto a outro. Mas ao menos evita novas infestações localizadas. Número 19. Um novo aliado improvável. Os mangustos. Se os gatos não resolvem, talvez outro animal possa ajudar. Foi o que pensaram muitas pessoas ao longo da história. E o escolhido, em vários lugares do mundo, foi o mangusto. O pequeno mangusto indiano foi levado pela primeira vez às Ilhas Fiji, em 1883, com uma missão muito específica: combater os ratos. Atualmente, esses animais vivem em 13 das aproximadamente 332 ilhas do arquipélago. A introdução do mangusto nas Fiji está diretamente ligada à produção de açúcar. Naquela época, o país era uma colônia britânica e, como tantas outras, servia ao império para o cultivo de cana-de-açúcar, o ouro branco do século XIX. Entre 1766 e 1791, as Índias Ocidentais Britânicas produziram mais de 1 milhão de toneladas de açúcar. Logo depois, as plantações se espalharam por diversas ilhas do Pacífico, como o Havaí e as próprias Fiji. Mas havia um problema: os ratos. Eles roíam as plantações e provocavam prejuízos enormes. E, claro, tinham sido levados até lá pelos próprios europeus durante as navegações e explorações marítimas. Com o tempo, os roedores começaram a causar sérios danos às colheitas e também à fauna nativa, competindo por comida e caçando espécies locais. Assim, o mangusto foi visto como a solução perfeita. Número 20. O experimento que virou moda. A história parece repetitiva porque, de fato, se repetiu em vários lugares. Já em 1872, 9 mangustos indianos foram levados da Índia até a Jamaica para combater ratos nas plantações de açúcar. Pouco depois, o mesmo método foi tentado em Trinidade, em 1870. Não funcionou lá, mas isso não impediu o entusiasmo. O modelo foi copiado e, a partir de então, mangustos foram introduzidos em praticamente todas as grandes Antilhas: Cuba, Hispaniola, Jamaica, Porto Rico, Santa Cruz e até nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Quando os mangustos da Jamaica começaram a se reproduzir rapidamente, foram enviados para outras ilhas e plantações, incluindo o Havaí. Em pouco tempo, os mangustos se espalharam com sucesso por todo o Caribe e pelo Pacífico. Por isso, imagine se alguém decidisse aplicar a mesma ideia hoje nas cidades americanas. O que aconteceria? Número 21. A falsa vitória. No início, o efeito seria surpreendente. Foi o que ocorreu na Jamaica logo após a introdução dos mangustos em 1872. Em poucos meses, os ratos pareciam ter desaparecido. 6 meses depois, fazendeiros registraram uma queda visível nos danos às plantações. Parecia uma vitória total, mas como em toda história desse tipo, a alegria durou pouco. Por volta de 1888, os ratos já haviam voltado. O motivo? Adaptação. Os roedores mudaram seus hábitos e se tornaram noturnos, saindo de seus esconderijos apenas quando os mangustos estavam dormindo. E quanto maior ficava a população de mangustos, menor era o número de ratos disponíveis como alimento. Foi aí que eles começaram a mudar de cardápio. Número 22. O preço do desequilíbrio. Sem ratos suficientes, os mangustos passaram a atacar outras presas, muito mais fáceis de capturar: pássaros, répteis, anfíbios, invertebrados e até ovos de aves. Ou seja, eles deixaram de ser os heróis da plantação e se tornaram uma nova ameaça para o ecossistema. Em pouco tempo, várias espécies nativas começaram a desaparecer. É fácil imaginar o mesmo acontecendo em cidades modernas. Se mangustos fossem soltos em locais como Nova York, o impacto inicial até pareceria positivo: menos ratos à vista. Mas logo eles procurariam novos alvos. E como o ambiente urbano tem pouca vegetação e fauna local vulnerável, esses animais migrariam para áreas naturais próximas, espalhando o problema em vez de resolvê-lo. Número 23. O rastro de destruição dos mangustos. Os mangustos, além de caçar roedores, destroem ecossistemas inteiros. Em Fiji, por exemplo, eles foram responsáveis pela extinção de várias espécies, como o Bar-Winged Rail e o Shy Ground Dove,
e pela drástica redução de outras, incluindo o pato preto do Pacífico e o buff-banded rail. Por isso, o mangusto indiano entrou oficialmente na lista das 100 espécies invasoras mais perigosas do mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. No Havaí, a situação também ficou crítica. Esses animais foram apontados como culpados pelo desaparecimento de 8 espécies de aves consideradas ameaçadas pelo governo federal, como o corvo havaiano, o petrel e o ganso havaiano. Em 1999, os prejuízos causados por mangustos no Havaí e em Porto Rico foram estimados em 50 milhões de dólares anuais. E especialistas acreditam que esse número já tenha crescido bastante desde então. Número 24, o ciclo se repete e a história continua igual em outros lugares. No Japão e em algumas ilhas do Mar Adriático, os mangustos foram introduzidos para controlar serpentes venenosas. De fato, as cobras desapareceram, mas, sem predadores, os mangustos começaram a atacar aves locais e até aves domésticas. O padrão se repete sempre. Introduz-se um animal para resolver um problema, ele parece funcionar por um tempo, mas depois se torna o novo vilão. Por isso, seria ingenuidade acreditar que os mangustos fariam um trabalho diferente nas cidades dos Estados Unidos. No fim das contas, usar outro animal para resolver uma infestação é como tentar apagar fogo com gasolina. Número 25. As duas estratégias possíveis. De acordo com os ecologistas, existem apenas duas abordagens reais para controlar populações de ratos. A primeira é o método de baixo para cima, bottom-up, cortar o acesso dos ratos à comida. Em outras palavras, é preciso impedir que tenham contato com o lixo e restos orgânicos. Em ambientes urbanos, isso significa melhorar a coleta, fechar depósitos de resíduos e reforçar a higiene pública. A segunda é o método de cima para baixo, top-down. Introduzir predadores que eliminem os ratos. Mas como vimos, essa opção raramente dá certo. O biólogo Dr. Parsons, da Fordham University, é categórico. Predadores, sejam gatos, mangustos ou outros animais, não reduzem populações de ratos. Isso só acontece quando o acesso à comida é cortado. Em resumo, só há um caminho eficaz: atacar a base do problema, o lixo. Encerramento. No fim das contas, talvez essa guerra entre humanos e ratos nunca tenha um verdadeiro vencedor. De um lado temos tecnologia, armadilhas, venenos e planos mirabolantes. Do outro, criaturas que sobrevivem a tudo: frio, lixo, fome e até aos nossos erros. Os ratos continuam ali, escondidos sob as calçadas, esperando o próximo descuido, e talvez isso diga muito mais sobre nós do que sobre eles. Afinal, enquanto houver comida espalhada, descuido e sujeira, sempre haverá um ratinho pronto para tomar o nosso lugar. E quem sabe, talvez o verdadeiro inimigo não seja o rato, mas a bagunça que criamos ao nosso redor. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!